Bom dia! Hoje, dia 28 de outubro, eu sou Gustavo Montanheiro e iremos falar mais uma vez sobre macroeconomia, abordando o assunto de política fiscal relacionado com o déficit público. A política fiscal é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, ou seja, define como o governo arrecada recursos e como ele aloca esses recursos na sociedade. Promover o pleno emprego dos recursos produtivos na sociedade e também promover a estabilidade de preços, bem como a redução da inflação. Vale lembrar que a política fiscal pode ser expansionista ou contracionista. E para a gente linkar isso com o déficit público, vamos falar um pouco também da reforma da Previdência. Vamos entender mais sobre isso agora. A política orçamental ou política fiscal é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica, ou, em outras palavras, identificar o impacto da política fiscal no bem-estar do cidadão. Logo, seus principais objetivos são acelerar o crescimento econômico, o pleno emprego de todos os recursos produtivos da sociedade e estabilidade de preços. Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir três funções, tais elas como a estabilidade da macroeconomia, que consiste na promoção do crescimento econômico sustentável com baixo desemprego e estabilidade de preços, a redistribuição de renda, que consiste em assegurar a distribuição equitativa da renda, e por último, mas não menos importante, a alocação de recursos, que consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado. Segue aí, Tiagão. Adentrando um pouco mais no assunto de política fiscal, chegamos em dois pilares: a política fiscal expansionista e a contracionista. A primeira, por sua vez, é a tomada de medidas econômicas que o objetivo é gerar um aumento da despesa pública ou redução de impostos. A segunda, mas não menos importante, é a tomada de decisões que visam uma redução de gastos governamentais públicos ou aumento dos impostos, ou ainda uma combinação dos ambos. Vale ressaltar que as duas políticas causam de alguma forma variações na taxa de juros e na taxa de câmbio. Agora, vamos analisar na prática. A política fiscal expansionista é quando o objetivo é estimular a demanda agregada, especialmente quando a economia está atravessando um período de recessão e precisa de um empurrão para se expandir. Como resultado, temos a tendência de déficit ou até mesmo levar à inflação. A política fiscal contracionista, quando o objetivo é reduzir a demanda agregada, por exemplo, quando a economia está em um período de expansão excessiva, superaquecimento econômico. E há necessidade de retração econômica, em consequência da excessiva inflação que se constrói neste cenário. Bom, no Brasil, agora acho que é importante nós analisarmos o nosso país em si. A política fiscal é conduzida com alto grau de responsabilidade fiscal. O uso equilibrado dos recursos públicos visa a redução gradual da dívida líquida, como percentual do PIB, de forma a contribuir com a estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Mais especificamente, a política fiscal busca a criação de empregos, o aumento dos investimentos públicos e a ampliação da rede de seguridade social com ênfase na redução da pobreza e da desigualdade. O Comitê de Política Monetária argumentou na sua última reunião que um eventual avanço de ajuste fiscal poderia ter efeitos expansionistas na economia, na medida em que eliminaria incertezas que, no momento, impedem a retomada dos investimentos. Segundo o documento, essa retomada dos investimentos poderia contrabalancear o efeito contracionista de curto prazo do ajuste fiscal e também servir para compensar pelo menos parte dos efeitos na atividade de choques que atingiram a economia no ano passado,
como a greve dos caminhoneiros e as incertezas eleitorais. E por hoje é só, galera. Gente, notícia de última hora. O quê? É isso mesmo, novo plano de reforma da Previdência. Sério? Ah, não pode ser. Como que tá? Agora a gente vai para uma entrevista com um especialista sobre o assunto, que vai falar para a gente sobre a reforma da Previdência e o déficit público. Vamos ver o que ele está achando sobre isso. Bom dia, estamos aqui hoje com o Sr. Wilson, proprietário da casa, que concordou em gravar esse pequeno vídeo aqui, respondendo algumas perguntas sobre a previdência social, déficit público e política fiscal. Muito bom. Poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Wilson, né? E eu recebi um convite do Leonardo para responder algumas questões a respeito da reforma da Previdência, alguns temas econômicos. Não sou experto no assunto, mas eu vou tentar ver o que eu posso ajudar vocês nesse trabalho. A primeira pergunta é: a reforma da Previdência é necessária? Bom, para a gente responder se a reforma da Previdência é necessária, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como ela funciona e quais são os principais problemas que ela tem. Então, o que eu sei é do que a gente vê de notícias na televisão, nos jornais, em rádio, né? E que também a gente vivencia isso porque, como trabalhador, a gente contribui para a Previdência e tem a expectativa da aposentadoria no futuro, né? Então, a Previdência é como um seguro-saúde, né? Para em situações onde a pessoa não possa mais trabalhar, quer seja por doença ou por idade, tem algum recurso financeiro para sustentar. Então, a nossa Previdência, hoje, ela funciona, ela tem um modelo que é de compartilhamento dos seus recursos. O que quer dizer isso? Você tem pessoas que contribuem, que são os trabalhadores da ativa, então eles recolhem um percentual do salário para fazer o fundo da Previdência, e tem aqueles que estão na situação de aposentados, que vão ser os beneficiários. Então, nesse modelo, um grupo tem o papel e a responsabilidade de fazer a contribuição para poder beneficiar aposentadorias daqueles que já pararam de trabalhar. Esse modelo funciona muito bem quando a quantidade de pessoas que contribuem ou o volume de dinheiro que é arrecadado é maior do que aquele que você tem que gastar com a aposentadoria. Tá? No nosso caso, tá, a situação no passado era que a expectativa de vida das pessoas era uma expectativa mais curta. Então, quando a nossa Previdência começou, o dinheiro que se arrecadava era suficiente para pagar as aposentadorias e quem já não estava mais trabalhando. Hoje isso se inverteu. Então, a quantidade de pessoas que contribuem, o volume arrecadado é insuficiente para pagar as aposentadorias. Então, hoje a gente já tem um desequilíbrio. Menos dinheiro entrando, mais dinheiro saindo. Tá? Então, a reforma da Previdência, no meu ponto de vista, ela é necessária para a gente equilibrar que você tenha dinheiro entrando suficiente para pagar as aposentadorias existentes. A segunda questão é: você é a favor dela? Bom, se o objetivo da Previdência é você poder prever a aposentadoria para as pessoas que, quando forem trabalhar ou por motivos de doença, e esse é o objetivo principal, eu sou a favor. Porque senão o que vai acontecer? Quando eu precisar receber a aposentadoria e não tiver dinheiro, eu não vou receber, não vou ter o sustento. Tá? Então a reforma ela é necessária e eu sou favorável por causa que a gente tem que buscar esse equilíbrio financeiro. Agora falando um pouquinho sobre política fiscal e déficit público, você sabe um pouco sobre isso? Política fiscal e déficit público? Isso. Bom, a política fiscal ela é um dos pilares da política econômica de um país, né? A política econômica é assim, são as regras com que um governo ele trabalha para atingir os seus objetivos econômicos e sociais. E uma política econômica, ela tem 3 pilares. Ela tem a política monetária, que é um dos pilares, a política cambial e a política fiscal.
A política monetária, basicamente, é aquela que controla a quantidade de dinheiro que tem no mercado. Então, isso aí está muito associado às questões de inflação. Então, existem regras para se controlar isso e manter esse ambiente econômico sob controle. A política cambial é aquela que controla o quanto vale o dinheiro do país. Então, um exemplo, o real versus o dólar. Então, a gente sabe que para mim comprar $1 eu preciso de R$4. Hoje, essa é a taxa do mercado. Então, a política cambial ela controla essa valorização da moeda atual. Política fiscal, que é o que você perguntou, está muito associado à questão de receita que o governo tem, ou seja, quanto dinheiro ele recebe, e a despesa que ele vai ter para executar as suas ações sociais, seus investimentos e até pagar, no caso aí, as aposentadorias, tá? Quando há um desequilíbrio, nós dizemos que nós temos déficit público. Ou seja, quando você gasta mais do que arrecada, você tem um déficit público. Tá? E no caso, o déficit, hoje a Previdência é um dos fatores que faz com que o país tenha esse déficit público. As aposentadorias, elas representam hoje um dispêndio maior de dinheiro do que tem de receita aos contribuintes. Obrigado, viu? Foi um prazer. Tá. Obrigado, espero ter colaborado. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela audiência. Vamos ficando por aqui, pessoal. Um bom dia a todos.